Olá, que bom estar com você aqui mais uma vez no nosso canal Márcio André 12 Oficial para essa proposta Crescer com o Apóstolo Márcio André. Crescer em todos os sentidos. Só que nós estamos falando muito de liderança. Tivemos aí a análise de Napoleão Hill, Dale Carnegie, as 21 leis da liderança, né? 21 irrefutáveis leis da liderança. E continuando nessa vibe, já que várias pessoas nos procuraram, e nós temos o nosso curso, né, o Método Fênix de liderança, nós vamos falar de um modelo de liderança excepcional. E eu aprendi esse modelo de liderança, gente, na prática, na vivência dos meus 35 anos de ministério. Eu posso dizer que há 26 eu uso esse modelo, tá? E deu certo, e dá certo, e vai continuar dando certo. Certa feita, fui convidado para trazer uma palestra de liderança para uma das maiores instituições do Brasil. E ao chegar lá, toda a matéria que eu ia dar foi dada pelo meu antecessor. E para onde recorrer? Eu recorri para esse modelo e foi aplaudidíssimo e foi adotado. E do que o senhor está falando, apóstolo? Eu estou falando de algo que nós vamos conversar nas próximas semanas, tá? Talvez umas 7 ou 8 aulas, 7 ou 8 vídeos. Nós vamos falar desse livro aqui, Liderança de Sucesso no Modelo dos 12. Liderança de Sucesso através dos 12, de César Castellanos Domingues, Dr. César Castellanos Domingues, prefácio de Dr. David Young Cho, dois homens, doutores em divindade, doutores em liderança, e o modelo de liderança através dos 12 já se provou um grande método de liderança. Muita gente vai falar, mas foi G12, foi sei o quê. Irmãos, desculpa aqui eu falar disso antes de analisar o livro. Em 99, eu li um livreto de um autor amigo que dizia o seguinte: qualquer igreja no Brasil ou no exterior que queira crescer, nos próximos 10 anos, vai adotar o modelo de células. E é uma verdade. Ele profetizou em 99 e hoje todos que crescem, todos trabalham com células, mudaram os nomes. Você tem todo tipo de nome, mas a verdade é que são grupos pequenos. E isso foi, o pontapé inicial foi aquilo. Então nós vamos falar de liderança, falando de grupos pequenos, falando de tratamento, falando de visão. E eu queria explicar isso aqui para vocês. Liderança de sucesso através dos 12, tá? É o meu método de liderança e dá muito certo, tá bom? Então vamos falar aqui, olha, esse livro eu descobri esses dias, você vê que esse livro meu é desde 99, é da primeira capa, velhinho e tal, cheio de rabisco, mas ainda tem para vender no Magazine Luiza, tá? Se você quiser. Desculpa aí fazer anúncio dos outros. Mas vamos lá. Então, o livro é dividido em 3 partes. A parte 1, liderança e visão. Parte 2, 12, sinônimo de sucesso. Parte 3, visão celular, a revolução para o século 21. Nós vamos analisar a parte, começando analisando a parte 1, os primeiros 4 tópicos da parte 1. Cada parte é dividida em 12 tópicos. Então nós vamos tentar analisar 4, 5 tópicos por vez, para poder acabar em pelo menos 6 semanas, 7 semanas, se preciso for. Tá? Mas vamos lá. Primeiro tópico da parte 1, liderança e visão. Ser líder, gente, é uma necessidade. Semana passada eu dei uma entrevista para um canal de televisão e o assunto não era liderança, mas acabou descambando todo em liderança. E eu falei, como não dar uma opinião se somos líderes? Um pai é um líder, uma mãe é uma líder. A Bíblia tem um texto que diz assim, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Então, ou seja, a mulher mais velha seja líder. O pai é modelo, então ele é um líder. O marido é um modelo para a esposa, ele é um líder. O pastor, no trabalho, você é líder. Se você não é líder de ninguém, você tem que ser líder de você mesmo.
Porque o homem que não coordena a sua própria alma, ele é como casa sem portas ou cidade sem muros, diz a Bíblia. Então seja líder. Quem não lidera é liderado. Então você precisa aprender a ser líder das suas decisões, para que você não seja escravo das consequências dela. Então vamos lá. Sempre falando de visão e liderança, tudo na vida é liderança. E para ter uma liderança boa, você precisa ter visão. Quem é o líder? O líder é aquela pessoa que tem a visão, é o que sabe o caminho. Por exemplo, num ônibus, quem é o líder do ônibus? O motorista. Você pode dizer, não, o líder é o guia. Sim, mas é o motorista que está ali, ó, ele que está dirigindo. Eu posso até dar ordem, mas o cara está ali com o volante na mão. Entendeu? Eu entrego a minha vida na mão de um piloto de avião. Ele está liderando aquela viagem. Tanto que ele, aliás, diga-se de passagem, piloto de avião não é chamado de piloto. Ele é chamado de comandante. Ou seja, ele está no comando. Olha que lindo. E a gente nunca parou para pensar. Então vamos lá. O que é liderança? Em primeiro lugar, é o poder de uma visão. Eu já falei de um dos livros de César Castellanos Domingues, Sonha e Ganharás o Mundo. Foi o primeiro livro dele que eu li, depois veio esse. Toda liderança começa com visão e toda visão começa com um sonho. Sonho é aquilo que te tira do natural. Sonho é aquilo que te tira do prático e te leva a uma atitude, tá? Então, sonho é uma ideia criativa revelada para um homem e é o fator determinante para a liderança. Uma liderança que não tem visão, que não é visionária, não sonha, não é liderança. Antes de você seguir alguém, siga o sonho daquela pessoa. A visão, ela é a porta de acesso a um novo tempo. Eu estou de um jeito, eu quero mudar o meu jeito, eu preciso de um líder. O povo de Israel estava no deserto. Eles precisavam mudar. Eles precisavam de uma pessoa que tivesse visão, sonho, liderança. Tá? Então, visão é uma ideia criativa de Deus revelada à mente do homem. A execução dessa ideia criativa é feita como? De pequenas vitórias. Por que muita gente se frustra com liderança? Porque ele quer vencer o campeonato brasileiro na primeira partida. Meti uma goleada na primeira rodada. Deixa eu lembrar uma coisa, no Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Se você ganha a primeira e perde as outras 37, você foi eliminado. Então o segredo não é você ter uma grande vitória, é você ter pequenas vitórias, vencer pequenas batalhas, mantendo o foco de uma visão lá na frente. Então você tem que pensar isso. Quem é você? Você é o resultado de um sonho que Deus colocou em você para te gerar uma visão para levar pessoas a um projeto muito maior, a ser uma pessoa maior. Então, a visão, ela nada mais é do que o fator de motivação de um grande líder. Você só vai mudar de vida se você tiver uma visão, um propósito, um foco para você mesmo. E isso vai te dar gás para levantar de manhã. Hoje, gente, eu moro num lugar bem frio, tá? E hoje eu acordei, eram 6:30 da manhã, o meu corpo disse assim, fica na cama. O meu travesseiro concordou com ele, o meu cobertor disse sim. Todo mundo dizendo fica. Eu ouvi a voz deles dizendo fica. Quando eu descobri o corpo para levantar, olha, foi um grito da alma, por favor, fique. Só que eu tinha muita coisa para fazer. Eu tinha a visão que eu estaria aqui agora filmando para você. Eu tinha a visão que eu tinha muita coisa para realizar hoje. Então, a visão me fez enfrentar todos esses inimigos. Isso é o que eu fiz, uma analogia, uma brincadeira, mas a verdade é assim. O que te faz levantar da cama? É essa força que se chama
visão. Eu tenho que ter uma casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, então eu vou vencer minha pequena batalha do estudo para mim vencer uma pequena batalha do trabalho, para vencer uma pequena batalha da conquista, a pequena batalha da compra do imóvel, a pequena batalha da construção, a pequena batalha do casamento, e assim vai. Tá? Então, Deus sempre vai te dar um sonho para te motivar. Ele vai te dar uma visão, que é um sonho, que é um desafio, que vai fazer você declarar e dar ordens para si mesmo, para sua alma, para o seu corpo, tá? E fazer atitudes. Então, esse é o segredo. E você sabe o que é liderança? Liderança é quando eu reproduzo essa minha visão em alguém. Liderança é quando um pai reproduz no filho o seu projeto. Liderança é quando o marido reproduz na esposa o seu projeto. Liderança é quando um pastor reproduz na igreja, quando um político reproduz numa linha que vai votar nele, um partido, ou na população, na maioria, metade mais um da população, o seu sonho. Isso se chama liderança. Ele reproduziu isso. Então, um sonho, uma visão, uma atitude, uma reprodução. Liderança. Segundo ponto é, o que é então liderança? Anelar ser um triunfador e lançar mão de todas as forças para conseguir. Liderança é influência para atrair seguidores para o seu sonho, para a sua visão, para a sua atitude. É anelar ser um triunfador. Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão. Eu estou tomando as atitudes. Mas eu vou influenciar, eu vou usar todas as minhas forças para atrair seguidores para o meu sonho. O nome disso é liderança. Primeiro seguidor, a esposa, os filhos, o meu amigo, os meus inimigos, os meus haters, e assim vai. Então, liderança é a importância de guiar os outros. É mostrar para alguém que existe algo melhor, é vender um sonho. Tem um autor que eu gosto muito dele, que publicou um livro que um dia eu quero fazer análise aqui para vocês, O Vendedor de Sonhos. Tá? Se não me engano é Augusto Cury, que publicou esse livro. Eu gosto do Augusto Cury, mas eu quero dizer que esse livro, se não me engano, O Vendedor de Sonhos é dele. Que agora a memória me falha um pouco, tá? O guia, o líder é aquele cara que, primeiro de tudo, ele tem motivação permanente. Gente, eu já guiei grupos em Israel, no Egito, na Jordânia, eu já guiei grupos em montanhas, eu já guiei grupos em viagens e passeios. E você sabe qual é o segredo do líder? Ele tem que ser aquele primeiro cara a levantar e vamos embora. Ele está sempre motivado. Se o líder precisa que alguém o motive, ele não é líder. Você tem o sonho. Você tem a visão. Então você tem que ter a motivação para vender para as pessoas o teu sonho. Para mostrar para eles que o teu sonho é melhor. E como que eu faço isso? Primeiro, impulsione o seu desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento pessoal das pessoas. Ninguém vai sonhar com alguém que quer prejudicá-lo. Olha, quero que você me siga para dentro do buraco. Eu quero que você me siga para ser um ninguém, um Zé Ruela. Não. As pessoas vão querer seguir pessoas vitoriosas para alcançar conquistas vitoriosas. Então, se impulsione e impulsione pessoas. Dentro desse modelo de impulsionamento, forme pessoas corajosas, sonhadoras. Busque os corajosos que estarão ao teu lado. Tá? Ou seja, prepare líderes dentro da sua liderança. Busque reprodutores. Nós vamos falar disso mais à frente. Deixa eu te contar uma coisa. Se você olha para o Antigo Testamento, teve várias pessoas que Deus usou. Mas você sabia que você pode reduzir o Antigo Testamento a 4 homens? Apenas 4 homens. Abraão, Moisés, Davi e Elias. E os outros foram coadjuvantes nesse projeto todo. Você fala de profeta, você pode falar de Daniel, Jeremias e tal, mas
Elias. Você fala de rei, você pode falar de Salomão, Asa, Ezequias, mas Davi. Você fala de líder, você pode falar de Josué, Caleb, você pode falar de vários, mas Moisés. Você fala de projeto, visão, família, você pode falar de vários. Isaac e Jacó, mas Abraão. Não muda isso. No Novo Testamento, eu não estou falando de Jesus, Jesus é Deus, tá? Mas vamos lá. No Novo Testamento você reduz a 2 homens, dois, Pedro e Paulo. Você pode falar de Tiago, João, você pode falar de André, Filipe, Bartolomeu, Pedro, entre os 12. Você pode falar de Timóteo, Silas, você pode falar de quem você quiser, Paulo, no pós-12. Então, meu irmão, sempre tem que ter um reprodutor, motivação e eu levantar os corajosos junto comigo. Terceira coisa, eu tenho que me preparar para ter uma liderança de sucesso. Eu não posso querer uma liderança de sucesso não sendo um líder. Então, você quer liderar pessoas, você quer alcançar alguma coisa, você quer ter uma família boa, se prepare. Tem um texto na Bíblia que eu acho lindo que fala assim, antes de olhar para uma vinha, a gente plante uma vinha. Então vou traduzir. Vagabundo, primeiro queira trabalhar antes de pensar em namorar. Porque a sua esposa tem que olhar para você e se inspirar. Esses dias eu fui aconselhar um menino que eu aconselhei a não casar. Porque ele estava num projeto bom de vida, desistiu para um projeto ruim. Aí eu falei, porque você desistiu, é melhor você não casar. E ele casou e agora está sendo mantido pela sua esposa. Eu falei, olha, ou você vai agir ou você vai perder o respeito dela. E se perder, vai ser muito difícil reconquistar. Você não é mais o líder. Então, seja líder. Se prepare. Como me preparar? Dê o melhor de si. Você quer ser um líder? Dê o melhor de si. Dê o melhor de si nos estudos, dê o melhor de si no trabalho, dê o melhor de si nas reações, nas atitudes, nas decisões. Faça o melhor. Tinha uma musiquinha antiga que era assim, ó, faça o melhor, oh, faça o melhor. Sempre faça o seu melhor. Faça o seu melhor. E você sabe o que é legal? É que o nosso cérebro, assim como os nossos músculos, eles são exercitados. Quando você faz o melhor com o teu músculo, sabe o que acontece? Teu músculo desenvolve capacidade de fazer melhor ainda. Quando você faz o melhor com o teu cérebro, sabe o que acontece? Ele desenvolve capacidade de fazer melhor ainda. Quando você faz o teu melhor, você desenvolve capacidade de fazer melhor ainda. Não existem impossíveis para quem decide fazer o melhor. Pode ser impossível hoje, mas cada vez eu fazendo o melhor, daqui a pouco é possível. Lembra que eu falei? Eu usei como analogia o Campeonato Brasileiro? Liderança não é um passo, são várias pequenas vitórias. Cada dia fazendo o melhor. Cada dia seja melhor. Então, acima de tudo, todo grande líder, ele é um sonhador. E ele faz o melhor pelo seu sonho. E como é que eu vou ser um sonhador? Aprenda a sonhar. Sonho é aquilo que me tira da realidade. Se o meu sonho é almoçar daqui a pouco, se o meu sonho é comprar uma camisa, você me desculpe, isso não é sonho. Sonho é algo que vai além da minha capacidade, totalmente acima da minha capacidade. O meu sonho, comprar um triplex, um triplex no Guarujá, um sítio em Atibaia. Opa, peraí, você está falando de alguém? Não, não estou falando de ninguém. Mas vamos lá. Ei, sonho. Passo a passo eu tenho que transformar esse sonho em realidade. Como que eu vou transformar o meu sonho em realidade? Com pequenos passos todo dia. E como é que eu dou esses passos? Compromisso total. Eu levanto e durmo pensando no meu sonho. Se preciso for, projete ele na parede. Faça um quadro. Ponha fotos. Tem um filme muito interessante, se não me engano é Quarto de Guerra, que uma mulher colocava era um bequinho, como se fosse um armário, uma despensa, e ela tinha ali um quadro de avisos com os desenhos, fotos. Faça o seu.
Eu conheci uma mulher excepcional, uma mulher de Deus, e quando eu fui, passei um mês morando na casa dessa família, Dona Neuza Nardi. E aí eu fui no quarto de guerra dela, lá tinha foto do carro que ela queria, tinha os sonhos dela, e o carro dela era bem ruinzinho, e eu lembro que eu tinha que empurrar aquele carro, e eu falei, por que você não compra um outro carro melhor? Ela falou, porque eu vou ter esse. Eu até falei, não, mas eu vou ter esse. Apenas 6 meses depois eu voltei lá, ela tinha um carro dos sonhos, exatamente igual ao da foto. Então eu quero te dizer, compromisso total, tá? Por último, porque o nosso tempo está acabando, uma liderança sempre tem objetivos precisos. Faça o seu desenho. A dona Neuza queria aquele carro. Eu dei a ideia de outro. Ela falou, é aquele. Objetivos precisos. Presta atenção. O corajoso pensa em conquistar o topo da montanha. O covarde quer um jeito de rodear a montanha. Eleja a sua montanha. E não desista até chegar no topo dela. Eleja a sua montanha e não desista até chegar no topo dela. Clarifique o seu propósito, ou seja, tenha ele bem claro. Você sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. O sonho e o medo exigem o mesmo esforço. Você tem que acreditar em algo que não existe. Mas você sabe qual é a força do medo? É a escuridão. O medo é aquilo que eu não vejo. Então clarifique. Quando você clarificar os projetos, você vai descobrir que os medos são bobeiras. Ou dá para vencer. Ou é algo até que existe, mas dá para vencer. Então, quanto mais claro o seu projeto for, mais fácil vencer. A maioria das pessoas que eu cheguei para ajudar e que tinham para mim uma linguagem de não dar, quando a gente clarificou o projeto, a gente descobriu que dava. Só exigia um pouco mais de esforço, um pouco mais de empenho, um pouco mais de dedicação, ou ir passo a passo, tá? Então, faça tudo com uma visão correta. O nome de visão correta seria planejamento, tá? E acima de tudo, você quer vencer? Forme líderes para estar ao seu lado. Faça sua esposa ser cúmplice do seu projeto, ela vai ser uma líder. Porque, presta atenção, você sai de casa para alcançar o projeto, sua esposa fica dentro de casa com os seus seguidores. Quem são os seus seguidores? Seus filhos. Aí você tem um projeto, ela vende o projeto. Mas se você forma nela uma líder ao seu lado no projeto, você tem um projeto, ela ao invés de abrir mão do projeto, ela fortalece o projeto. E aí vocês vão formar nos seus filhos, nos seus discípulos, o mesmo projeto. Vamos manter o projeto. Vamos manter o projeto. Vamos manter o projeto. Vamos manter o projeto. Agora, guarda essa frase aqui. Se você quer plantar para um ano, plante semente. Se você quer plantar para uma década, plante árvore. Se você quer plantar para a eternidade, plante pessoas. Qual o tamanho do seu projeto? Tudo muda de acordo com o que você planta. Então, bem-vindo a um tempo de liderança. Próxima aula a gente vai continuar falando de liderança e visão. Toda liderança exige visão. Então, bem-vindo à liderança de sucesso através dos 12. Se você conseguir esse livro, vá em sebo, vá na internet, adquira, leia e estude. Vale a pena. Mesmo que você não pense em ser pastor, mesmo que você não pense em liderar por 12, esse modelo de liderança aqui é excepcional. Liderança de sucesso através dos 12, César Castellanos Domingues. Vale a pena ter, vale a pena estudar e a gente vai continuar falando sobre ele. Até a próxima. Nos siga no nosso canal, divulga o nosso canal, tá? Nosso canal tem Bom Dia em Oração de manhã, 6 da manhã, 11 da noite e análise de livros. Uma proposta que eu queria que você falasse para mim aqui no canal. O que você acha da gente analisar um livro excepcional, que é dividido em 66 livros? Nós teríamos que levar um tempo para a gente analisar um pouco a Bíblia Sagrada.
Dá uma ideia para mim. Se você gostar da ideia, a gente faz. Se não, a gente continua analisando outros livros. Fica com Deus. Até a próxima e vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio.